Bem, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta. O professor Israel vai para mais uma aula, né? Nesse caso, nessa nossa aula, a gente vai falar sobre ácidos nucleicos. Você vai ver no comecinho dessa aula que eu vou falar lá que a aula seria sobre ácidos nucleicos e vitaminas. Mas eu preferi decidir dividir em duas para ficar mais curto e o processamento ficar melhor para vocês depois estudarem, tá bom? Então, vai a primeira aula sobre ácidos nucleicos, vamos concentrar nisso. Depois virá uma aula sobre vitaminas, ok, gente? Então, assiste, teve dúvida? Volta, vê de novo, tenta fazer, tenta acompanhar o que eu estou falando, porque eu estou ensinando ali codificações novas, uma forma de entender o código genético, tudo isso vai estar nessa aula de hoje. Então é legal que você tenha calma, tranquilidade e vá devagar nessa aula, tá? Então olha, veja, não entendeu legal? Volta, pega o macetezinho, copia o macete, que eu vou dar nessa aula aí, tem umas frasezinhas para a gente gravar como as bases se pareiam desses códigos genéticos e tudo isso. Então, presta atenção, vai devagar no vídeo, vai assistindo e depois é só fazer exercício, tá bom, gente? Depois é fazer exercício para fixar esse conteúdo aí, tá legal? Valeu, aquele abraço e bom vídeo para vocês, hein? Bem, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Agora, mais uma aula de bioquímica, né, de bioquímica celular. Nós vamos falar aí dos ácidos nucleicos e das vitaminas, ok? Então, são duas aí moléculas orgânicas, dois grupos de moléculas orgânicas fundamentais na bioquímica. Os ácidos nucleicos, sendo aquelas moléculas que vão formar o nosso material genético, e as vitaminas, que já tem um nome, né? Aminas vitais, né? Que tem funções aí, né, de cofatores, e a gente vai estudar um pouco mais sobre esses dois grupos de substâncias orgânicas, ok? Bem, então vamos primeiro lá para os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas, tá? São polímeros formados pela união de diversas unidades chamadas de nucleotídeos. Então, a formação básica dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos, como se fosse o tijolinho. Um nucleotídeo ele é formado de 3 diferentes moléculas. A primeira molécula que a gente está representando aqui, geralmente vai ser assim, esse círculo, é o fosfato. Tá? Então, uma molécula de fosfato unida por uma ponte a um carboidrato de 5 carbonos, a um monossacarídeo, que a gente já viu o que é isso na aula de carboidratos, né? Monossacarídeo de 5 carbonos, então a gente chama de uma pentose. E aí essas pentoses podem ser de 2 tipos, a gente já vai falar sobre isso. E essa pentose é unida a uma base nitrogenada, ou seja, uma molécula que tem nitrogênio, e aí podem ser 5 tipos diferentes. Então vamos aqui, ó. A gente vai ter aqui então, mais uma vez, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Beleza. Essa base nitrogenada pode ser aí de 5 tipos diferentes, 5 bases diferentes, mas são classificadas em duas formas. As bases púricas, tá? São as duas, a adenina e a guanina, que estão presentes em todos os ácidos nucleicos.
e as bases pirimídicas, tá? Que são a citosina, a timina, que só está no DNA, e a uracila, que só está no RNA. Então, as bases pirimídicas do DNA, citosina e timina. As bases pirimídicas do RNA, a citosina e a uracila. Então, já estou falando, os ácidos nucleicos que a gente vai conhecer são os dois principais. O DNA, que forma, né, o nosso material genético, e o RNA, que é uma cópia do DNA, uma cópia com informações genéticas vindas do DNA. Tá bom? Bem, então, o primeiro tipo de molécula de ácido nucleico que a gente vai ver é o DNA. Tá? O DNA, gente, ele é uma dupla hélice que está espiralizada, esse formato aqui que a gente comumente vê aí, né, nos vídeos, na TV. Falou em DNA, a gente associa aquela escadinha, né, que vai girando, onde eu tenho o, é, uma escada que tem um corrimão, né? Esse corrimão é feito pelo que a gente chama de esqueleto açúcar fosfato. Então aqui está o fósforo, aqui está a pentose, e isso forma essa fita aqui, essas fitas, né? Aqui ou aqui, tanto faz. E aqui também. Então veja que o DNA tem duas fitas. Né? Duas fitas. Aqui está a pentose. Veja que, no caso, é uma o inverso da outra. Né? Enquanto aqui eu me ligo ao carbono 3 e o carbono 5, ali eu me ligo ao carbono 5 e ao carbono 3, de forma inversa. Né? Vamos chamar que aqui seja o 3 e aqui o 5. Né? Então aqui eu tenho 5 e lá no primeiro eu tenho 3. Aqui eu vou ter o 5 e aqui no primeiro eu vou ter o 3. Beleza? Então, essa dupla hélice, tá, ela foi descoberta primeiro pelos ensaios, né, com fotografia de raio-x, que indicou a presença dessas duplas fitas em hélice. E depois, em 1953, acho que essas fotos de raio-x foram no começo da década de 50, 51 ou 52, e depois, em 53, Watson e Crick conseguiram montar essa estrutura, né, montaram de papelão mesmo, encontrando essas estruturas e fazendo montagens, eles conseguiram montar essa fita e desvendar o que era esse DNA. Tá? Isso então na década de 50. E isso permitiu tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente conhece hoje sobre biologia genética molecular, né? Biotecnologia, tudo começa desses estudos lá da década de 50, quando se descobre de verdade a estrutura dessas moléculas, e aí logo 10 anos depois, não é tão perto assim, o Crick, que era físico, ele descobre o código genético aqui, a partir de todas essas intervenções. Ele começa a descobrir que os RNAs vão formar grupamentos de códons. A gente vai ver mais para frente. E esses códons vão estar aí. Ele conseguiu criar uma tabela chamada de código genético, que a gente usa até hoje. E tudo a partir do conhecimento básico dessa molécula. Bem, o que nós vamos ter então? Ela é uma dupla hélice, tá? Que gira em torno de si mesmo, num giro tipo alfa-hélice. Ela tem um açúcar, uma pentose, né? Esse açúcar aqui é a pentose, lá, o açúcar de 5 carbonos, que é a desoxirribose. Tá? Por que desoxirribose? Porque esse açúcar ele vai ser C5, 5 carbonos, H10, O teria que ser 5 para seguir a fórmula, né?
CN, H2O, N. Então, 5, 5. Então, seria C5H10, 2 vezes N, e O5. Só que ele perdeu um oxigênio. Essa molécula tem um oxigênio a menos. Por isso, desoxirribose. E isso vai dar o nome do ácido, que o DNA se chama, né, ácido desoxirribonucleico. Ok? Então, DNA é ácido desoxirribonucleico. E por que o desoxi? Porque é da desoxirribose. Ok? Essa é a pentose que vai estar aqui. Então, sempre aqui, ó, a pentose é uma desoxirribose. Tá? No DNA. E quais são as bases nitrogenadas? Como a gente já viu, adenina, guanina, citosina e timina. Agora, tem uma regrinha. A sempre se liga por 2 pontes de hidrogênio a T. E C ou G, tanto faz, se liga com 3 pontos de hidrogênio a C. Então, tem várias frasezinhas. Eu uso uma bastante comum. Tia Ana gosta de cana. Ok? Então, T com A, G com C. Beleza, gente? Então, essas são as bases. Lembrando que aqui no DNA eu tenho a timina como uma base pirimídica e citosina. Tá? Adenina e guanina são as bases púricas. Ok? Bem, RNA. RNA é o ácido ribonucleico. Tá? Então, por quê? Vamos lá, quais são as diferenças? Ele vai ter uma fita simples, ele não é aquela fita dupla, ele é de um lado só, veja aqui, ó, aqui está o esqueleto açúcar-fosfato, uma fita só, não tem a do outro lado. O açúcar que está ali é uma ribose, opa, então aqui, ó, a pentose é uma ribose. Tá? O fósforo é igual, só vai mudar aqui a ribose e as bases. Né? E a ribose segue a regrinha, C5H10O5. Ok? Então, essa é a ribose. E as bases nitrogenadas, quais serão? Então, eu tenho as duas púricas, continuam as mesmas. E as pirimídicas, a citosina continua, só que eu mudo aqui, ó, para uma uracila. Tá? Então, ele tem uma fita simples ou fita única. Tá? Fita simples ou fita única. E que tem como base nitrogenada uracila, guanina, adenina e citosina. Bem, o RNA se fabrica a partir de um DNA. Então, vou dar uma sequência aqui. Né? Por exemplo, a gente teria aqui no DNA um A, um T, um C, um G, um outro T, um A. Bem, então aqui tem uma fita de DNA. Beleza? Então aqui a fita. Esse DNA agora vai dar origem, ele vai se abrir aqui, tá? Do outro lado eu teria o que aqui, ó? Um T, um A, um G, um C, um A e um T. Tia Ana gosta de cana, ok? Só que aqui ele vai se abrir e vai formar um RNA. Então, eu quero agora um RNA. Eu vou apagar essa fita aqui. Lembram que ela existe, ela continua, depois ela vai se unir de novo a essa fita. Mas eu vou extrair daí um RNA agora, e não um DNA.
A vai se ligar a quem? Não seria a T? Só que, olha lá, o RNA não tem T, ele tem uracila. Então vai ser U. Ok? O DNA tem T. T se ligaria a, e é isso que ele faz. Ele forma uma fita com A. O A, C. C se liga com G. G se liga com C. T se liga com A. E A se liga com U. Ok? Então aqui eu sigo aquele processo. Tia Ana gosta de cana. Só que aí eu tenho mais uma frasinha. Ana. Então, se eu tenho no DNA, né, vamos dizer aqui, seja as letras do DNA. Ana. Aquela interrogação. Opa! Como gosta? Tá? Então, se eu fosse juntar aqui os dois, eu faria um negócio tipo assim, ó. Tia Ana gosta de cana. Ana. Opa! Como gosta? Então aqui eu teria as letras que estão no DNA e a elas vão se associar essas letras aqui no RNA. Ok? T com A, G com C, A com U, C com G. Beleza, gente? Então, é assim que se forma um RNA a partir de um DNA, igual está aqui no exemplo que a gente colocou aqui embaixo. Ana, opa, tia Ana, como gosta de cana. A tia Ana, Ana, opa, beleza? Bem, quais os RNAs? Nós temos 3 tipos deles. Nós vamos ter o RNA chamado de RNA mensageiro, que ele sai lá do DNA com a informação. Então tá aqui, ó. A fita tá no DNA, tá vendo aqui, ó? Essa fita de DNA se abriu e fabricou um RNA mensageiro. Então, tia Ana, de como gosta de cana. Ana, opa, gosta de cana. Como gosta a tia Ana? Ana, opa, gosta de cana. Como gosta a tia Ana? Ana, opa. Viu aqui? Então, essa sequência foi tirada justamente desse DNA aqui. Então, aqui eu tenho um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele agrupa suas bases de 3 a 3. Cada 3 bases forma-se um códon, tá? A cada 3 bases eu formo o que eu chamo de um códon. Nesse caso aqui, ele começou a contar o códon aqui, ó, essas 3 bases, tá? É óbvio, se eu contar a partir daqui, vai dar diferença, porque aqui vai ter outro códon, aqui outro códon e aqui outro códon. Nesse caso, ele teria 1, 2, 3, 4 códons diferentes. Guardem isso, porque a gente vai ver isso no código genético. Outro tipo de RNA que a gente vai ter é o RNA transportador. Esse cara, ele transporta aminoácidos. Ele tem uma ponte aqui, ó, que é o ACC, adenina, citosina, citosina, que é o lado 3 dele, e o outro lado aqui é o 5. Ele se dobra em si mesmo, formando essa estrutura aqui, molecular, tá? E aqui ele se liga a aminoácidos, a diversos aminoácidos. Tá? Então ele transporta aminoácidos que irão formar as proteínas produzidas no organismo, que a gente já vai ver. Em cada uma de suas extremidades livres, essa sequência de bases, a ACC, se liga a um aminoácido. A outra região, essa aqui, ó, dessa cabeça,
tem uma sequência de 3 bases chamada de anticódon. E como é que ela se liga? Ela se liga naquela mesma regrinha. Ana. Opa. Como gosta. Então, se no códon tem A, no anticódon tem U. No códon tem G, no anticódon tem C. Se no códon tem U, no RNA tem U, no RNA mensageiro, no códon tem U, no anticódon tem A. Tá? Então, seguindo a mesma ordenzinha aqui. Beleza, gente? Então, para cada aminoácido existe um anticódon correspondente, a gente já vai entender isso. Porque existe um códon correspondente. Se existe um códon, vai ter um anticódon correspondente. Beleza, gente? A gente vai entender essa tabela aí já já. Outra coisa que nós vamos ter aí, outro tipo de RNA, é o RNA ribossômico, que é o RNA que vai constituir os ribossomos, que são organoides dentro do citoplasma de todos os tipos de células. Todas as células têm ribossomos. E esses ribossomos é que fazem a leitura para fazer a síntese de proteínas. A informação que vem para fazer a proteína está no DNA. Esse DNA forma um RNA mensageiro, então vamos lá. Esse RNA mensageiro tem um códon que vai se unir. Então, lá no citoplasma, o que vai acontecer? O RNA mensageiro ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. No citoplasma, ele vai se encontrar com o ribossomo, que é o RNA ribossômico, e esse RNA vai se unir aos códons e vai se deslizando aqui nos códons do RNA mensageiro. E a cada códon que ele vai pegando aqui, claro, tem 2 sítios aqui de leitura, enfim, mas a cada códon que ele vai lendo, ele vai juntando aqui, ele vai trazendo para cá um RNA transportador que tem um aminoácido, tá? E esse aminoácido vai ficando aqui, vai se pendurando nesse ribossomo, e ao final a gente vai ter o ribossomo, a fita de RNA mensageiro, e aqui aderido a ele, ó, um monte de aminoácidos, dependendo do tamanho, da quantidade de códons que ele foi lendo. Cada códon vai encaixar um aminoácido na proteína, beleza? Então, ao final, nós vamos ter isso aqui, tá bom? Que é a síntese das proteínas. Bem, qual é o dogma central, então, da biologia? É justamente aí que está esse dogma. É nessa capacidade em que nós vamos ter uma informação genética que vai se transformar num produto biológico, que são as proteínas. E como a gente viu, muitas delas serão enzimas que vão fazer o metabolismo. Beleza, gente? Bem, mas como é que é esse processo? Esse processo vai se dar, primeiro, o DNA ele sofre duplicação. Esse passo é importante para que você consiga ter DNA em todas as suas células. É o processo em que é produzida uma cópia da molécula de DNA. Graças à duplicação, parte das informações genéticas dos seres vivos podem ser transmitidas aos seus descendentes, garantindo a hereditariedade, ok? Então, se eu tenho uma fita de DNA, ele faz a cópia, né? Assim, ó. Então, se eu tenho uma fita de DNA que faz cópias, que faz réplicas dela mesma, né? Então, vamos ver aqui. Vou fingir que aqui eu tenha uma célula, né? Uma célula. Ok? E aí o DNA faz uma cópia dele. Agora eu posso separar em 2. Então, o DNA fazer a duplicação implica diretamente na capacidade de reprodução dos organismos. Tá? Agora, o DNA também ele tem outro papel, além da reprodução, de levar a informação genética de uma geração para outra, garantindo a hereditariedade. Ele também vai ter outro papel, que durante a vida da célula, esse DNA vai ser transcrito o tempo inteiro em um RNA. Em RNAs mensageiros, RNA ribossomial e RNA transportador. E esses 3 vão participar do processo de tradução do código genético, formando proteínas. Tá?
Esse dogma seria nesse sentido, mas nós temos um tipo de vírus, que é o HIV, os retrovírus, tá? No caso aqui, os retrovírus, que eles têm uma enzima chamada de transcriptase reversa, e eles têm um RNA que vai se transformar em DNA. Mas é o único caso, são os retrovírus, tá? Então eu tenho essa condição aqui também para os retrovírus. Mas o que é a transcrição? Transcrição é o processo em que, em que é produzida uma molécula de RNA utilizando como fita molde o DNA. Beleza? E tradução? A tradução, gente, é o processo de produção ou síntese de proteínas a partir do RNA mensageiro, da informação que está no RNA mensageiro, dos códons. Beleza? Então vamos ver isso aí. Então, códon e código genético. Bem, os aminoácidos que vão compor uma proteína são determinados pela sequência de bases nitrogenadas do DNA. Essa informação é passada ao RNA mensageiro na transcrição. Assim, o RNA mensageiro, com essas sequências, recebem os códons, os quais são formados por 3 bases nitrogenadas. Lembra? 3 grupamentos de 3 e 3. Que isso aqui foi descoberto em 1963 pelo Crick. Tá? É importante lembrar que as 4 bases A, U, G e C, que estão no RNA, podem se combinar formando 64 códons diferentes. Destes, 61 codificam aminoácidos, enquanto os 3 restantes funcionam como sinais para que a síntese pare. Tá? É onde a gente vai ter aqui os stops. Que nesse caso aqui, ó, 3 códons de stop, de parada. Ó. Códon de parada, aqui ó, AUAA, UAG, e outro códon de parada aqui, ó, esse aqui, UGA. Beleza? São códons de parada. Bem, então 61. Só que a gente só tem 20 aminoácidos, vocês lembram disso? Então, galera, o que vai acontecer? Um determinado aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Códons sinônimos. Por quê? Porque como cada códon codifica um aminoácido, corresponde a apenas um aminoácido, e nós só temos 20 aminoácidos, eu tenho 61 códons para 20 aminoácidos. Vai se repetir códon, certo? A tabela aqui mostra o que é o código genético. Essa tabela aqui, galera, é que é chamado de código genético. Ele é universal. Ele vale para todos os seres vivos. O código genético não muda. Ele é esse. Sempre assim. Até o que a gente conhece hoje, em todos os seres, ele funciona assim. Ah, então não existe mudança do código genético. O código genético é uma tabela. Se uma questão falar para você, que mudou o código genético, não está errado esse item. Tá? O código genético não muda. Muda o conteúdo genético, muda o pool de genes, muda os tipos de genes, mas o código genético não muda. Tá? Ou seja, possíveis códons de RNA com seus respectivos aminoácidos. Devido à existência de códons sinônimos, diz que o código é degenerado. Certo? Porque, por exemplo, aqui, ó, o CUU, CUC, CUA e CUG codificam o mesmo aminoácido, a leucina. Então, pode acontecer mutações nessa terceira base desse códon, CU, um códon que tem a primeira C, a segunda U. Eu posso mudar a última letra para qualquer forma, que sempre vai gerar um mesmo aminoácido. Então, é uma mutação silenciosa, que não vai alterar o tipo de proteína que vai ser gerado. Tá certo? É degenerado ou também chamado de redundante. Isso significa que, caso aconteça, se conheça a sequência de aminoácidos de uma determinada proteína, não é possível saber com certeza a sequência de base do RNA. Beleza. Não dá para saber cravar qual tipo de RNA.
ou qual é o tipo de códon, porque eu tenho mais que um códon codificando, tá? Pois um mesmo aminoácido pode ter sido codificado por 2 códons diferentes. Por exemplo, imagine uma proteína que apresente aminoácido fenilalanina. O RNA que originou poderia ser, então, fenilalanina está aqui, ó. Poderia ser UUU ou UUC. A gente não sabe. Diversos fatores podem causar a troca de bases nitrogenadas durante a duplicação ou transcrição do DNA. Esse fenômeno consiste na mutação. Mutação é justamente a troca dessas letrinhas durante o processo de duplicação ou de transcrição. Tá? Caso a mudança na sequência de bases origine um códon que codifique o mesmo aminoácido do códon original, a proteína não será alterada. Entretanto, se houver a troca de aminoácidos, a proteína poderia perder sua função. É aquilo que eu falei. Se eu trocar aqui apenas a terceira base, né, de qualquer um desses códons CU, não altera em nada, é uma mutação silenciosa. Bem, mas como é que funciona esse quadro? Vamos para um exemplo aqui. Tá? Então, suponha que eu tenha determinado segmento de DNA do ser humano e apresente a seguinte sequência de bases nitrogenadas. Olha lá. T, 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 C, T, A, G, A, C. Qual seria a sequência de aminoácidos na proteína codificada por ela? Primeira coisa que você vai ter que fazer é, você vê que o código genético está com as bases do RNA mensageiro e não do DNA. Ele tem U, aqui ó, U, tá? U, olha aqui. Essa tabela está me dando aqui, ó, essa primeira fileira é a primeira base do códon. Essa segunda fileira aqui, ó, em azul, essa coluna, né, essa linha em azul, é a segunda base. E essa linha aqui em verde é a terceira base do códon. Então vamos fazer essa transformação. Eu tenho lá T, T, 4, né? T, T, 1, 2, 3, 4, C, T, A, G, A, C. Como é que eu faço para transformar esse DNA no RNA? Tia Ana gosta de cana, Ana upa como gosta. Então, tia, vou até trocar a cor aqui para fazer o RNA. Tia Ana, tia Ana, tia Ana, tia Ana. Como gosta a tia Ana? Ana, upa, Ana, upa. Ana, upa, gosta de cana. Ana, upa, como gosta. Então aqui fez, ó. Esse aqui é o meu RNA mensageiro. Vamos ver os códons dele, ó. Esse aqui é o primeiro códon, AAA. Olha o segundo códon, AGA. Olha o terceiro códon, UUU. E olha o quarto códon, CUC. Aí a gente vai na tabela. Qual o primeiro códon? AAA. Qual é a primeira letra? Não é A? Beleza, tá aqui, ó. Agora, então, significa que essa está nessa linha aqui, ok? Qual é a segunda letra? A de novo. Então, onde está o A na segunda? Aqui, ó. Então, aonde corresponde esse A aqui com esse A aqui? É bem aqui, né? Então, A, e aí a gente sabe que está nesse trecho. Aí a gente vai à terceira base. Qual é a terceira base? É A de novo. Então eu vou aqui no A. Olha aqui o A aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Pum. A. Aminoácido lisina. Então o primeiro aminoácido que vai se ligar aqui, ó, é a lisina. Beleza? Vamos ao segundo códon. AGA. Então tá A de novo. Vamos na segunda letra. G tá aqui, ó. Então, quando vai juntar, A com G vai dar aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Ou é serina ou é arginina. Qual é a última? A. Vamos no A de novo, tá aqui, ó. Então, AGA é esse códon, vai juntar
arginina. Então tá aqui, ó, arginina. E aí fez uma ligação peptídica entre os aminoácidos, lá no ribossomo, tá? Terceiro códon, U, então primeira letra U, segunda letra U, e a terceira letra U. Isso aqui é como se fosse aquele batalha naval. Então tá aqui, ó, U, tá aqui, ó, U, e a terceira U, ó, vem aqui, ó, pá, U, é a fenilalanina. Então aqui, ó, vai se unir uma fenilalanina, formar uma ponte de uma ligação peptídica. E o último, CUC. Então vamos aqui, ó, C, segunda base, U, aqui. Então ele vai estar aqui, ó, CU, tá aqui. E aí, como eu falei, CU não muda nada, eu posso ser CU, CUC, CUA, CUG, que é sempre leucina. Então é CUC, tá aqui, ó, e vai dar leucina, tá? Então a proteína é constituída pelos aminoácidos dispostos, que estariam aqui, ó, ligados pela ligação peptídica, formando uma linhazinha, uma correntinha de aminoácidos. Então seria lisina, arginina, fenilalanina e leucina. Esse é o peptídeo formado. Beleza, galera? Essa aí é a aula sobre ácidos nucleicos, tá? Esses ácidos nucleicos vão formar, então, esse código genético que transfere a informação desde um DNA até a formação das proteínas. Beleza, galera? É isso aí. Valeu. Até a próxima. Eu vou deixar vitaminas para a próxima aula, ok? Valeu, galera.